Boa tarde ao Facopcast. A nossa voz é a odontologia. No terceiro dia do 43º CIOSP, o maior congresso odontológico da América Latina, recebendo a ilustre presença do meu amigo Dr. Gabriel Bernini, coordenador da especialização de implantes na Facop Internacional e um implantodontista de mão cheia. Boa tarde, meu amigo Gabriel. Lezinho, boa tarde. Primeiro agradecer o convite, né? A gente que tá em casa praticamente aqui na Facop. Exatamente. Tava até comentando aqui antes, né, nos bastidores, já há quase 15 anos aí na Facop, com os estrangeiros desde o começo, os 10 anos. Obrigado pelo convite. Primeira vez que estou fazendo um podcast. Estamos no mesmo barco, então, tá? né? E assim, tô achando isso daqui show, né? Show de bola, cara. Legal. Show de bola. Gabriel, vamos começar com quem é o Gabriel Bernini? Bom, me apresentar, né? Sou Gabriel Fiorelli Bernini, professor, já é um jargão. Quantas vezes vídeos que eu já gravei, eu sou o Dr. Gabriel Fiorelli Bernini, coordenador, então você já em espanhol, né? Já está acostumado. Já está acostumado, já vai automático. Mas assim, eu sou de Jaú, né, que é uma cidadezinha não, uma cidade bem próxima de Bauru, e fiz odontologia na USP em Bauru, mestrado, doutorado, entrei em 2002, terminei tudo em 2013, mestrado, doutorado, e sou um apaixonado aí pela profissão, pela docência principalmente. Então assim, é uma coisa que eu gosto demais, poder ensinar os alunos e realmente ter a paciência, né? A gente já, né, nós estamos aí com várias turmas já, então cada turma que começa, eu penso muito os primeiros módulos, né? Que a gente tem que ter aquela paciência, aquele carinho com os alunos, né? Tanto brasileiros quanto estrangeiros. Então eu acho que o principal é isso, a gente gostar do que faz e, como disse também, sentir em casa na Facop esse tempo todo, isso é o principal. Legal. Antes da gente entrar no tema, eu queria te fazer uma pergunta, né? Bora. Me veio isso na cabeça, eu gostaria de saber. Qual é a diferença como professor entre dar aulas para alunos dentistas nacionais, né, e para o estrangeiro, o dentista estrangeiro? Qual é a diferença que você percebeu nesses anos todos de Facop? Olha, eu acredito que até um motivo principal dos estrangeiros procurarem muito o Brasil é pela qualidade do nosso ensino, né? A odontologia brasileira, eu posso falar aí que está entre as melhores do mundo, né? A gente pode falar como ensino, como aprendizado, como mão, que a gente gosta de falar, né? O dentista tem mão. Mocho, tempo de mocho. Isso. Então, os latino-americanos, eles procuram muito, né? Também alguns alunos de outros continentes, da Europa, a gente está com muita mini-residência também. Mas assim, a grande diferença, eu sinto talvez um pouco os estrangeiros, não que os brasileiros também não, porque a gente tem um contato muito legal com os brasileiros também, até antes de começar as turmas de estrangeiros, mas assim, o respeito que eles têm, né? Eles vêm para o Brasil, não é fácil eles virem. Exatamente. Durante 2 anos e meio, 3 anos, a cada 3 meses, fica 10 dias, larga a família, larga trabalho, tem os custos todos, mas eles terminam o curso, né? Grande maioria deles, vão falar que todos, nunca sempre, mas assim, praticamente todos, muito felizes, muito satisfeitos. Então assim, tem esse respeito muito legal e eu gosto assim, não só de sentir esse respeito que eles têm, mas a gente uma coisa que os estrangeiros sentem muito, André, é a diferença como a gente trata e cuida deles. Exato. Que no país deles, eles relatam muito que é diferente. O professor tem aquela distância. Eu sou professor, tem uma hierarquia. Não, eles são dentistas como a gente. Exatamente. Nós somos colegas de profissão. A conversa fica mais horizontal. Exatamente. Então assim, eu só tenho um pouco a mais a poder ensinar para eles e sempre pretendo ensinar o máximo possível. E eles sentem essa gratidão com isso. Legal, Gabriel, vamos falar do nosso tema. Bora. Maxilas atróficas, planejamento clínico avançado. O que você tem para nos ensinar sobre isso? Olha, esse é um assunto que, como diz em espanhol, né, me encanta muito, que eu sou apaixonado desde o momento que eu me especializei mais em implantodontia. Por quê? Porque é um nível hard, digamos assim, da implantodontia. Eu falo que já é um passo um pouquinho mais adiante. O especialista já tem uma prática melhor, já tem um conhecimento melhor. Por quê?
Basicamente, maxila atrófica, o que é? A região que tem um volume, uma densidade óssea menor. Então, você conseguir colocar os implantes aonde tem muito pouco osso. Aonde há muitos anos atrás, a gente olhava um exame de imagem, uma panorâmica, uma tomografia e falava, é impossível colocar implante aqui. E é isso que eu mostro para os alunos que é possível, tá? Então, mesmo tendo essa deficiência óssea, hoje com as técnicas novas, com o material cada vez, né, melhor, desenvolvimento, tecnologia, a gente consegue instalar esses implantes numa maxila atrófica, onde tem um volume pequeno de osso. Por quê? O implantodontista vive de osso. Se não tiver um volume ósseo, não tem como colocar implante. Mas essas técnicas avançadas, esse planejamento clínico avançado em maxilas atróficas, a gente consegue condicionar esses pacientes a poder fazer os implantes instalados. E a técnica em si, em que se baseia, né? Quais são os pacientes que estão aptos e quais que não estão aptos a serem pacientes dessa técnica? Na verdade, assim, em geral, são pacientes que perderam os dentes há muitos anos, porque a fisiologia pós perda do elemento dentário é reabsorção óssea. Então, quanto mais tempo, geralmente, não é uma regra, mas quanto mais tempo que o paciente perdeu o elemento dentário, perdeu os dentes, a reabsorção óssea se intensifica. Então, muitas vezes, como eu disse, é um rebordo, é um volume ósseo muito pequeno, que alguns anos atrás a gente falava que não tinha essa possibilidade. Mas hoje, os pacientes aptos a fazerem esses implantes, esses com maxila atrófica, geralmente são pacientes que perderam os dentes há muito tempo já e teve uma reabsorção óssea já um pouco mais severa. E qual é a taxa de sucesso dessa técnica para esses pacientes em si? O que eu tenho entendido que quanto mais rápido é a intervenção quando se perde os dentes, menor é a taxa de uma maxila se tornar atrófica. Exatamente. Né? E ainda, vou puxar lá para a minha época também de estudante, eu lembro que assim que eu aprendi a fazer exo, o meu professor, ele falava pra gente fechar o alvéolo, apertar, né? Isso que hoje é um crime, né? Hoje a gente fazer isso, né? Perder dimensão de tábua, Exatamente. né? Então, conta pra nós, assim, como que você enxerga isso? Na verdade, a implantodontia, não só a implantodontia, a odontologia como um todo evoluiu muito. Então, esse é um conceito que, claro, pode ter algumas indicações, mas para a implantodontia realmente, tanto que hoje a perda de um elemento dentário, a gente faz muito extração de dente com implante imediato, no mesmo tempo cirúrgico. Exatamente. Você tira o dente, a raiz, o dente que está perdido e já instala o implante. Isso mantém muito melhor toda a fisiologia ao redor do implante, tanto óssea quanto periodontal. Então essa também é uma realidade da odontologia, que aí já é o contrário, né? Já é para evitar a maxila atrófica. Exatamente. Então, até já aproveitando que você perguntou, né? Para maxila atrófica tem técnicas. Uma delas, principal que eu falo, que a gente usa como um mantra praticamente para maxila atrófica, é o approach palatino, que consiste em você instalar um implante ligeiramente na região palatina. Lógico, isso daí assim não é tão simples, faz na região palatina e pronto. Não. Tem toda uma técnica, como instalar, as brocas adequadas a utilizar. Então, é uma delas. Então, a gente também pode fazer implante com generação óssea simultânea. Então, você pode fazer o implante, extrair o elemento dentário, instalar o implante e fazer uma generação óssea. E, inclusive, o que já é uma realidade na implantodontia também é a carga imediata. Com certeza. E o que eu gosto da maxila atrófica é mostrar que, a princípio, não era possível fazer implante. Agora, é possível fazer implante e, inclusive, fazer com carga imediata. Exato. Você falou de carga imediata, aí já me toca porque a parte de reabilitação, a parte protética, a parte de planejamento... Tocou o coração já. Porque eu sou um entusiasta do planejamento reverso. Sim. Eu sou entusiasta. Porque a partir do momento que você planeja, né, você faz um diagnóstico mais conciso, você planeja melhor e você executa melhor. Né? O paciente tem um prognóstico final melhor até na prótese, né? E eu lembro que muitas vezes eu fui reabilitar, eu fui fazer prótese sobre implante
e às vezes o implante ele estava onde tinha osso. Sim. Então um estava vestibularizado, outro estava lingualizado, outro estava totalmente fora da altura. Então tinha que trabalhar com um transmucoso maior, de diferentes tamanhos. Então a parte reabilitadora ela é também uma parte importante para o tratamento da maxila atrófica, né? Então eu puxo para você assim, hoje dentro da especialização, o aluno ele vai ter contato com esses planejamentos guiados, tanto na parte da colocação dos implantes também, quanto de levantamento de seio, quanto de enxertos, membranas, tudo isso. Você aborda isso no teu curso, no curso da especialização. Conta para nós um pouquinho como que você tem introduzido isso dentro para ser o diferencial dos cursos dentro da FACOP. Exatamente. Tudo de mais novo que tem, tanto na área cirúrgica quanto protética, na implantodontia como um todo, a gente tem na nossa especialização. Mesmo porque a realidade, é o presente da implantodontia, né? E antes de falar tudo isso, aproveitando o gancho do planejamento reverso, eu falo, a alma da implantodontia é a reabilitação, tá? Às vezes é meio difícil para mim, porque eu sempre fui um cirurgião apaixonado por sangue, vamos falar assim. Mas o planejamento reverso, como você falou, é a alma da implantodontia, tá? E inclusive isso. Tanto que é importante falar que tem muitos casos de maxila atrófica ou de instalação de implantes que às vezes eu mostro para meus alunos, sabe? Tem muitos casos que o cirurgião pensa só em instalar implante, entendeu? Não se importa com o que vai vir depois. Porque esse cirurgião não é reabilitador. Por isso que é um ponto extremamente importante que você falou, tá? Não é simplesmente instalar o implante aonde for, não. É instalar pensando na prótese já. Claro que tem casos mais severos, extremos, a gente tem como resolver. Mas eu sempre falo para meus alunos, quando você consegue visualizar o final do tratamento, quando você está fazendo a cirurgia, pode se considerar um implantodontista. E na FACOP, nossos alunos têm tudo isso. Todo o planejamento anterior, tá? Esse planejamento reverso, a preparação, tá? Cirúrgica, protética, a utilização dos scanners, que já é uma realidade que a gente usa já há um bom tempo. Então os alunos têm acesso a tudo isso. Regeneração óssea, técnicas de levantamento de seio, PRF, que é plasma rico em fibrina, todo o material, tanto biomaterial quanto tanto osso, biomateriais ósseos quanto membranas. Isso tudo a gente tem o que tem de melhor no mercado, a gente usa lá na FACOP. Por quê? Porque o aluno depois vai fazer na sua clínica. Então não adianta a gente usar algum material ou técnicas que não estão no dia a dia. Então, tanto planejamento cirúrgico quanto fluxo digital, que estamos até implementando, né? Inclusive o laboratório, né, André? Exatamente. Então, virtual, que em pouco tempo a gente já vai estar utilizando, que é fantástico. Mas assim, e nós estamos a todo momento, né? Empresas de implante, tudo que tem de mais novo na implantodontia, a gente sempre está introduzindo no curso. Então esse é um grande diferencial e não é à toa que nossas turmas aí sempre cheias. Então assim, o pessoal já está esperando para quando vai abrir a outra. Exatamente. Né? É isso mesmo. Professor, muito obrigado. Para quem quiser seguir você, buscar tuas redes sociais, ou saber mais sobre os cursos, ou sobre cursos curtos também, né, que talvez você possa organizar, aonde encontra? No meu Instagram, né, @Dr. Gabriel Bernini. Esse ano tem muitas novidades aí nas minhas redes sociais. Eu estou planejando ter mais conteúdo de clínico para os alunos poderem conhecer um pouco mais o nosso trabalho, né, não só do Gabriel, como da faculdade, da FACOP que a gente faz, e para despertar ainda mais cada vez esse interesse em vir fazer nossos cursos, tanto as especializações, como você bem falou, esses cursos rápidos de imersão, mini residências, né? Então, Dr. Gabriel Bernini. Qualquer dúvida, pode me procurar. A gente está em contato sempre com o pessoal do marketing da FACOP, comigo nos casos clínicos. Os alunos, hoje mesmo, eu vindo para cá, 2 mandando caso no WhatsApp. Professor, o que eu faço? Então, assim, isso é constante. Folga. Mas, assim, só para
finalizar aqui, todos estão convidados a fazer não só a especialidade, né, puxar para o meu lado da implantodontia, mas as especialidades da FACOP. A universidade que mais está crescendo, né, em unidades. A gente chegou a 1000 unidades, né, agora nesse começo de ano. Então isso tudo é para vocês, né, para os alunos poderem ter um ensino cada vez de uma melhor qualidade. Exatamente. Doutor, muito obrigado. Espero você no próximo capítulo. Bora. Obrigado, Andrezinho. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.